Bom dia, meu irmão, minha irmã. É domingo, dia do Senhor, 1º de novembro. Que bom, assim iniciamos o mês de novembro. E o evangelho de hoje é Mateus 5, de 1 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E assim, meus irmãos e irmãs, iniciamos o mês de novembro, com a solenidade de todos os santos. Junto com os santos canonizados, celebramos numa só festa todos juntos, de todos os povos e nações, cujos nomes estão escritos no livro da vida, nos diz conforme Apocalipse 20:12. Festejamos dia 1º de novembro, então, a cidade do céu, a Jerusalém do alto. Nossa mãe, dos nossos irmãos, os santos, vos cercam e cantam eternamente vosso louvor. Assim, a Assembleia Litúrgica se dirige ao Pai na oração do prefácio da missa de todos os santos. A Igreja é indefectivelmente santa. Cristo amou como sua esposa, deu-se a si mesmo por ela a fim de santificá-la. Por isso todos na Igreja são chamados à santidade. Todos nós somos chamados à santidade. Para Jerusalém celeste caminhamos presurosos, como peregrinos no itinerário da fé que se propõe. Pelo batismo, todos nós somos chamados à santidade. Sede santos. Esse é o clamor que nos vem da liturgia da Palavra de Deus. O objetivo desta festa, então, é homenagear a todos os santos, conhecidos ou não, apresentar o ideal da santidade. Como é possível hoje, como desejo por Deus. Na 1 Tessalonicense nos diz, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E então, somente para trazer presente, primeira leitura, nos abre uma visão sobre o nosso futuro. A vitória do Cordeiro transformou o caminho de morte em caminho de vida para todos aqueles que o seguem. São numerosos, doravante participam do seu triunfo na festa eterna. A segunda leitura recorda a vida divina que já está presente em nós desde agora. É a vida divina. Somos criados e criadas à imagem e semelhança de Deus. As sementes da santidade que Deus já colocou em nosso coração. Ouça o seu coração para ver se você não deseja ser melhor cada vez mais e buscar a Deus. O Evangelho, Cristo nos aponta o caminho da santidade, as bem-aventuranças, né? Que são os mandamentos, dá para dizer assim,
é que Jesus proclama as bem-aventuranças, são os mandamentos lá do Antigo Testamento. Cristo nos aponta o caminho da santidade, então. Os que têm um coração de pobre, despidos da vaidade e ambição. Os que choram são sensíveis à dor dos irmãos. Os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Como precisamos, os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Os construtores da paz, que nos leva a refletir sobre a campanha da fraternidade também do próximo ano. Os que têm um coração puro, que verão a Deus. Os que são perseguidos por causa da justiça e dos valores do reino. Hoje dá para dizer assim, celebramos o maravilhoso mundo da santidade, dos que buscam a Deus de tantas formas diferentes. O amor a Deus e o amor ao próximo. Por um lado, parece ressoar um pouco até estranho em falar de santidade nos nossos dias, não é verdade? O ser santo. Você deseja ser santo? É até estranho a gente fazer a pergunta no nosso dia, mas como precisamos cada vez mais. Como foi maravilhoso acompanhar nesses dias aquele jovem adolescente, Carlos, né, que foi beatificado. O mundo precisa de santos. Nós precisamos de santos. Quem são os santos? No princípio, a Bíblia reservou este nome, parece só a Deus. Só Deus é santo. Jesus Cristo irradia a santidade de Deus e transmite a santidade à igreja por meio de quê? Dos sacramentos. Na igreja primitiva, santos são os que participam da santidade de Deus. Por isso, santos eram todos os cristãos. O Vaticano II, dá para dizer assim, o que nos fala sobre a santidade? Diz assim, os cristãos de qualquer condição, o Estado, são chamados pelo Senhor, cada um por seu caminho, à perfeição da santidade, pela qual é perfeito o próprio Pai. Todos os cristãos são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. A Evangelho Gaudium do Papa Francisco também nos diz: aprove a Deus santificar e salvar os homens, não individualmente, excluída por qualquer ligação entre eles, mas que constituindo-os em povo, o conhecesse na verdade e o servisse santamente. Não há identidade plena sem pertença a um povo. Por isso, ninguém se salva sozinho, como indivíduo isolado, mas Deus atrai-nos tendo em conta a completeza com rede de relações interpessoais que se estabelece na comunidade humana. Deus quis entrar na dinâmica de um povo. Evangelho Gaudium 6. O Papa Francisco afirma: a santidade é o rosto mais belo da igreja. Que frase bonita, forte, né? A santidade é o rosto mais belo da igreja. Avante, pois, irmãos e irmãs, cristãos católicos. Esta é a opção correta. Busquemos a santidade. Avante, irmãos e irmãs. Busquemos a santidade. Que mais do que o Papa Francisco nos ensina nesse sentido, né? Por que dá para dizer assim também essa celebração? Hoje a igreja peregrina se alegra unida, a igreja triunfante do céu, como afirma o prefácio da missa de hoje. Festejamos hoje a cidade dos céus, onde nossos irmãos, os santos, os cercam e cantam eternamente o vosso louvor. Celebramos a santidade de Deus que resplandece nos membros do seu povo, os filhos da igreja. Por que culto e devoção aos santos? Também, uma pergunta que muitas vezes se faz. Como o povo da antiga aliança estava em comunhão com os patriarcas e profetas, unidos na herança comum das promessas messiânicas, assim o novo povo de Deus, que é a igreja, vive em união com Jesus Cristo,
a Virgem Maria, os apóstolos, os mártires, os santos. Esse culto e devoção não tem nada de mágico, quem sabe, né? Supersticioso, pois é o culto louvor a Deus, porque a sua glória resplandece nos santos. Assim eles se constituem para nós modelos e intercessores. A festa de hoje é um apelo à santidade, sim, como um dom que o Pai nos concede, como a proposta desafiadora de Jesus: sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo. Os santos que estão nos altares, os santos que convivem conosco. Que tem de mais santo de uma mãe que acompanha o seu filho noite e dia, dia e noite, muitas vezes com problemas de deficiência, mas está aí diariamente servindo. Meus irmãos e as irmãs, acolhamos o apelo de Deus à santidade. Santidade ainda hoje é possível e desejada por Deus. E todos nós somos chamados a ela, a ser santo pelo batismo. Nos diz o Vaticano II, todos nós somos chamados a percorrer esse caminho de santidade. E assim convido a refletir também, 1º de novembro, todos os santos. E amanhã, dia 2, que lembramos tantos entes queridos nossos que estão lá junto de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a bênção sobre cada um de nós. E logo mais às 10 horas teremos a missa então transmitida. Então, quem quiser acompanhar e rezar conosco ou participar conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E uma recomendação, então, antes de concluirmos mesmo esse momento: seja um santo alegre, porque um santo triste é um triste santo. Um ótimo domingo para todos.